te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito, Senhor. Muitos se esquecem de ti, mas eu quero conservar um coração grato a ti. Te agradecer é o que mais quero, te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito, Senhor. Esquecem de ti, mas eu quero conservar um coração grato a ti. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos juntos para esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. Sejam bem-vindos aqueles que já estão aí conectados, aqueles que estão conectando. Vamos compartilhar esse culto. Compartilhe com mais alguém. Deixa eu colocar aqui o meu retorno aqui. Compartilhe com mais alguém. Convide mais alguém para participar desse culto adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar para começar esse culto. A palavra de Deus. Vamos ler a palavra e vamos orar. Quero convidar você, se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 147. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Salmo 147. Diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna. O Eterno reconstrói Jerusalém, ele congrega os exilados de Israel. Somente ele cura os corações quebrantados. Ele pensa as feridas. Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder. É infinita a sua sabedoria. O Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Entoai ao Senhor com ações de graças, cantai ao nosso Deus ao som das cítaras. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo teu povo que já está conectado. Povo que vai estar participando, nós estamos aqui adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, é o nosso culto ao Senhor, Pai. Nesse momento nós podemos fazer online, então nós fazemos, ó Deus, para a glória do Teu nome, bendizendo o Teu nome, exaltando o Teu nome. Receba, Pai, toda a adoração, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem feito, Senhor, maravilhas, ó Deus, e vai continuar fazendo, mesmo aqui, Pai, através da internet. Ó Deus, vai curando, vai libertando, ó Pai, vai recebendo a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor, amém? Quero pedir que você louve ao Senhor juntamente com esse louvor, aí aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, enfim, aonde você estiver, que você esteja louvando ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
de toda graça, eu quero adorar ao Todo-Poderoso. Meu ser se prostrará, sentindo teu amor. Que posso eu te dar, sentindo teu toque? Minha alma cantará, dando glórias ao Rei, dando glórias ao Rei, dando glórias ao Rei, para todo sempre, ao Rei dos Reis, ao Deus de toda graça, eu quero adorar ao Todo-Poderoso. Meu ser se prostrará, sentindo teu amor. Que posso eu te dar, sentindo teu toque? Minha alma cantará, dando glórias ao Rei, dando glórias ao Rei, dando glórias ao Rei, para todo sempre, ao Rei dos Reis, dando glórias ao Rei, dando glórias ao Rei, dando glórias ao Rei, para todo sempre, ao Rei dos Reis, Jesus. Glórias ao Rei, dando glórias ao Rei, dando glórias ao Rei, para todo sempre, ao Rei dos Reis, dando glórias ao Rei, dando glórias ao Glória a Deus, aleluia, dando glórias ao Rei dos Reis, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu quero orar pelas crianças, você que tem uma criança em casa. Nós vivemos um tempo muito difícil, onde as nossas crianças estão sendo atacadas
e nós precisamos cobrir as nossas crianças de oração, não é verdade? Eu quero orar pelas crianças, antes de tudo, abençoar a vida das crianças, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas crianças, meu Pai. Guarda elas, ó Deus, aonde elas forem, na escola, na rua, ó Pai, em casa, que o teu anjo esteja acampado ao redor, livrando de todo mal, ó Deus, trazendo, ó Deus, a tua bênção sobre a vida delas. Se há alguma enfermidade, Pai, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, que elas sejam curadas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, nós vamos ter a ceia do Senhor daqui a pouco. Vamos ter a ceia antes da mensagem. Então eu já tinha avisado de manhã, mas pode ser que alguém não tenha visto. Se você ainda não preparou aí, prepare a sua ceia, que daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor juntos, ok? Prepare aí o seu pão, o seu cálice, e nós vamos ter a ceia do Senhor juntos. Bom, nós vamos, nesse momento, orar pelas nossas ofertas. Eu quero fazer uma oração especial nesse momento de oferta, porque nós temos observado, né, como o nosso país tem sofrido com isso, como o nosso país tem sofrido nesse tempo, muitas famílias, né, passando por situações difíceis. E nós cremos que o nosso Deus é o Deus provedor, é o Deus que supre as necessidades. Então eu quero, em nome de Jesus, orar, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Nós terminamos a campanha da Arca na casa de Obed-Edom, mas ainda não acabou. Acabou os dias lá que a gente se reunia e fazia a campanha, mas precisamos ainda da presença de Deus na nossa casa, trazendo aquilo que nós necessitamos. Então, em nome de Jesus, se você também tem passado por momentos difíceis, talvez esteja complicado lá no seu emprego, ou talvez até você esteja desempregado, mas nós vamos orar. E você pode fazer a sua oferta. Nós temos aqui, está passando na tela o Pix aqui embaixo, e você pode fazer a sua oferta pelo Pix. Você vai entregar seu dízimo também, eu vou estar orando também. Amém? E vamos estar orando por isso, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos, ó Deus, na tua presença nessa hora, intercedendo pelo teu povo, intercedendo, Senhor, por esse país, ó Pai, que passa por momentos difíceis. Ó Deus, eu sei que não está difícil para todas as pessoas, porque existem pessoas que não sentem isso, que não precisam, mas há uma multidão muito grande de pessoas que estão passando sim necessidade, porque os preços estão cada vez mais altos e o dinheiro está cada vez mais escasso. Mas, Pai, nós cremos na tua provisão. Cremos que o Senhor é aquele que pode abrir portas onde não há portas, é aquele que pode, ó Pai, fazer chover, ó Deus, carne do céu, como o Senhor fez no deserto. Pai, então, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Pai, aqueles que vão ofertar, aqueles que vão dar o seu dízimo. Pai, multiplica os recursos dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, sobre cada família, Pai, que cada família tenha mais do que o suficiente para o seu sustento. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, agora nós vamos tomar a nossa ceia. É um momento especial, irmãos, porque Jesus morreu por nós e nós não poderíamos de forma alguma pagar esse preço, mas a ceia do Senhor, ela não é simplesmente um ritual que nós fazemos, não. É o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá vida, que nos transforma. E eu quero te incentivar que, se você tem nesse momento alguma enfermidade no seu corpo, que você já vem lutando, eu quero te incentivar que você tome a ceia do Senhor como um remédio. Ué, pastor, como assim como um remédio? Sim, porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então tome a ceia do Senhor como um remédio, ok? Se você tem aí, você vai tomar a ceia do Senhor agora, né? Compre uma garrafinha lá do seu suco de uva lá que você puder comprar e faça isso durante a semana também. Tome todos os dias.
Mas eu nunca ouvi isso. Eu sempre ouvi que o pastor tinha que ir lá ministrar a ceia. Irmãos, isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. O que tem escrito na Bíblia sobre a ceia é que Jesus falou: olha, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, faça isso na sua casa. Né? Você não está fazendo escândalo, causando escândalo, coisa nenhuma. Você está lá tomando a ceia do Senhor, algo que é santo, e isso vai trazer cura. Quando você tomar, tome na fé de que Deus está curando o seu corpo. Deus está trazendo saúde. Assim como na Bíblia relata que Jesus Cristo deu saúde a Enéas, né? O apóstolo falou: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo vai te dar saúde também. Se você tem vivido uma vida de fraqueza física, né? Se você tem vivido uma vida de dificuldades, não deixe de tomar a ceia do Senhor. Eu vou tomar aqui a minha, vou pegar a minha aqui, vou consagrar, e você pode pegar a sua aí e consagrar também juntamente comigo agora. Amém? Pai, nós glorificamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome. Muito obrigado, Pai, porque nessa hora nós podemos tomar a ceia do Senhor. Isso não é um pão comum, um pão qualquer, um suco comum, não, Pai. Agora ele está sendo consagrado ao Senhor. Pai, quando nós tomarmos, comermos e bebermos dele, nós cremos, ó Deus, que estamos recebendo a cura. A Tua palavra diz que, Senhor, aqueles que tomavam de maneira indigna, era por isso que eles estavam fracos, doentes e alguns até dormiam. Pai, mas nós que tomamos de maneira digna, Senhor, nós vamos nos tornar fortes, ó Pai, saudáveis, ó Deus, e vamos estar despertos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Pai, que essa seja um momento de cura. Nós estamos relembrando o que o Teu Filho fez por nós, e o que Ele fez por nós foi nos dar saúde, salvação em todos os sentidos. Pai, nós tomamos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode comer o pão. Aleluia. Você pode tomar do cálice. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Receba aí aonde você está agora o toque poderoso do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que vivificou a Jesus, que ressuscitou a Jesus dos mortos, vai vivificar também os nossos corpos mortais, assim diz a palavra. Que o Espírito Santo esteja trazendo vida a você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vamos ter nessa noite uma palavra. Olha, essa palavra eu creio será uma palavra, vamos dizer assim, épica. Sim. Por quê? Porque Deus tem muito para falar conosco através dela. Irmãos, essa é a base de toda a nossa fé. É por onde nós somos abençoados, é por onde nós somos restaurados, é por onde nós somos salvos. Olha, é tudo para nós. Então eu quero realmente incentivar a assistir essa mensagem com todo o seu coração. Depois compartilhar isso com mais alguém que não possa ter assistido agora, porque eu creio que Deus vai fazer maravilhas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, a nossa mensagem, antes de nós começarmos a mensagem, nós vamos orar. Eu quero orar porque eu quero ter certeza de que Deus está falando através dessa mensagem. Eu quero ter certeza de que o Espírito Santo vai estar ungindo a sua vida através dessa mensagem. Amém? Então vamos lá. Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, meu Pai, porque mais uma vez eu posso ministrar o Teu precioso rebanho. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado
para falar a respeito daquele que é verdadeiro, Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Deus. Pai, usa as minhas cordas vocais como instrumentos nas tuas mãos. Teu Espírito Santo flua livremente. Em nome de Jesus, que não haja empecilho para a pregação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. O tema da nossa mensagem hoje é: quem é Jesus realmente? Quem é Jesus realmente? Você sabe responder essa pergunta? Você sabe responder essa pergunta? Quem é Jesus realmente? Aleluia! Irmãos, por que essa mensagem é épica? Nós estamos sempre falando da graça, falando da salvação pela fé, da justificação pela fé, mas no mundo, à nossa volta, há uma conturbação, há um rebuliço, há uma confusão acontecendo. E que confusão é essa? E que muitas igrejas e muitas lideranças não estão percebendo ou não estão dando nenhuma atenção. Sabe, a internet ela veio acelerar as coisas. E nessa aceleração, ela traz uma aceleração das informações. Só que há um problema. As informações que estão sendo veiculadas, na sua grande maioria, são erradas. São informações erradas, porque hoje, com a internet, qualquer pessoa diz ser especialista. Eu lembro na época da faculdade de teologia, isso há quase 30 anos atrás, estudando na faculdade de teologia, nós estudamos sobre várias heresias. Nós temos uma aula de apologética, que é a defesa da fé, e nós estudamos nessas aulas várias heresias que surgiram desde a época dos apóstolos, né? E foram entrando pelos pais da igreja e assim por diante. Nós estudamos essas heresias. E muitas heresias, já desde aquela época, foram comprovadamente mostradas como heresias. Ou seja, não é isso, é uma distorção da palavra, é uma compreensão errada do texto, desde aquela época, desde a época dos apóstolos e alguns desde a época dos pais da igreja. E hoje a gente vê algumas pessoas voltando com essas heresias, como se fossem assim: descobrimos a pólvora, descobrimos que agora é assim. Mas isso já foi refutado há muitos séculos atrás. Muitos séculos atrás. Então, o que acontece? Nós precisamos ter a informação certa da palavra, a compreensão certa da palavra. E o que a palavra diz a respeito de Jesus? Olha, eu não conheço nenhum outro livro que possa me dar com clareza informações a respeito de Jesus. Não tem. Para mim, o único livro que pode me dar informações acertadas a respeito de Jesus é a Bíblia. Amém? É a Bíblia. A Bíblia é o único livro que pode nos dar informações acertadas a respeito de Jesus. Não existe outro livro. Certo? Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Quem é Jesus realmente? O que o mundo está dizendo a respeito de Jesus? Quem diz? No mundo as pessoas falam que Jesus foi um grande sábio. No mundo as pessoas falam que Jesus foi um espírito de luz. No mundo as pessoas falam que Jesus foi um profeta. No mundo as pessoas falam que Jesus nem existiu. As pessoas falam muitas coisas a respeito de Jesus. Mas hoje eu quero falar com você o que a Bíblia diz a respeito de Jesus e a explicação que foi dada aos próprios judeus, porque os judeus tinham as suas dúvidas também. Os judeus tinham as suas dúvidas. Por quê? Eu vou mostrar para você por quê. Olha só. Os judeus tinham a lei que foi dada a Moisés, lá no Monte Sinai, que você conhece, já ouviu falar. E nós estamos falando sempre. Mas olha aqui o texto de Gálatas. O que Gálatas diz a respeito dessa lei?
Gálatas diz o seguinte: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Presta bastante atenção, Gálatas 3,19. Aqui está dizendo que a lei que veio foi dada ao medianeiro é Moisés, ok? É aquele que faz a mediação. O medianeiro é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens ali naquele momento, Moisés. E essa lei, ela foi dada, posta nas mãos de Moisés pelos anjos. Está escrito ali, ok? Hoje na internet tem muita gente que fala assim, eu não concordo, mas ele não leu o texto da Bíblia, está escrito ali. Né? E todos os judeus sabem disso, isso é claro para eles. E na verdade, é até uma coisa para dizer assim, um orgulho, porque a lei ela foi dada por intermédio de anjos, sabe? E nós crentes hoje temos muito esse orgulho também, não porque eu tive a visão de um anjo de Deus, eu tive a visão de um anjo, porque um anjo falou comigo. Não, eu cheguei aqui e vi os anjos, e há uma importância muito grande aos anjos, e hoje nós queremos falar exatamente quem são os anjos e quem é Jesus. Por quê? Porque a lei foi dada pelos anjos, e os judeus se orgulhavam disso. Tem um outro texto que eu vou mostrar para vocês agora, que é Atos 7, 52 e 53, Atos 7, 52 e 53. Diz assim: a qual dos profetas não perguntaram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Mas vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Então, mais um texto para você ter essa certeza de que a lei ela foi ordenada, foi dada a Moisés pelos anjos. É a Bíblia que está dizendo isso, não somos nós que estamos inventando nada. Está escrito ali. Lógico, é de Deus, mas foi dada pelos anjos. Ok. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque agora nós vamos entrar num texto para nós vermos quem realmente é Jesus. E como o escritor do texto, nós vamos ler nas cartas aos Hebreus, como o escritor do texto de Hebreus, ele tem a intenção de mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus. E você vai entender por que eu estou falando essa questão toda da lei veio pelos anjos. Você vai entender isso agora. Então hoje nós vamos aprender aqui quem de fato é Jesus. Eu creio que isso aqui é mais do que uma pregação, isso é uma aula da Bíblia, porque amanhã ou depois você pode encontrar alguém que tenha dúvidas, que chegue assim e fale assim, mas eu não acredito que Jesus é isso, eu não acredito que Jesus é aquilo, Jesus para mim... E você aqui vai ter toda a base de quem é Jesus, porque isso foi escrito, esse texto de Hebreus, ele foi escrito justamente por causa dessas dúvidas, ok? Então, Hebreus capítulo 1, vamos começar a ler do versículo 1 em diante. Então, vamos lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Glória a Deus. Então, aqui nesse texto nós já temos a seguinte questão. O escritor de Hebreus já chega trazendo, olha, o meu objetivo é esse aqui. No passado, Deus falou aos pais de muitas maneiras. Deus usou os profetas para falar aos pais. Nós temos lá os profetas. Temos lá desde de Isaías em diante, os profetas de Isaías a Malaquias, os profetas maiores, os profetas menores. O próprio Moisés, que era profeta também. Deus usou os profetas para falar aos pais no passado.
Mas o que o escritor quer dizer? Agora, nesses últimos dias, há uma diferença. Ele usou o filho, ele trouxe o próprio filho para falar. E esse filho, quem é ele? Quem é esse filho? Esse filho é herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. E o mundo todo foi feito por intermédio dele. Isso é muito importante. Jesus, ele é herdeiro de tudo. Jesus não tem pessoas que têm dificuldade em entender a questão da Trindade. E vai continuar tendo. Porque não é para entender, é para você crer. Veja bem, quando Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, vai falar com Jesus, e Jesus fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo, a cabeça de Nicodemos quase explodiu. Nicodemos falou, mas como que eu vou nascer de novo? Eu sou um homem velho, como eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Como que eu vou nascer de novo? Como é que isso é possível? E Jesus fala para ele, olha, eu estou falando de coisas celestiais. Eu não estou falando de coisas terrenas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A nossa matemática, a nossa lógica, o nosso pensamento, o nosso entendimento diz respeito tudo a essa terra, irmãos. Aqui 2 mais 2 são 4. Aqui, se você pular de um prédio, você vai morrer, vai cair, vai se quebrar todo lá. Existe essa lógica neste mundo. Mas quem foi que disse que no céu tem a mesma lógica que neste mundo? Então, quando a Bíblia diz que Deus é 3 e é 1, é 3 pessoas em 1, e que ele continua sendo um só, não tenta entender isso de forma matemática, porque não tem como. Está sendo falado para nós de coisas celestiais. Se você ficar tentando, não, mas como é que pode ser 3 e 1? Não, Jesus é o Filho só, não é Deus. O Espírito Santo é uma energia, como alguns pensam, é uma energia, não é... Não, você não tem como entender isso. Por quê? Porque nós não estamos falando de coisas terrenas. Aqui, um copo é um copo. E ponto final. Mas lá no céu nós não sabemos como é que funciona. Aqui nós temos a matéria, se você beliscar, vai doer. Lá no céu nós não sabemos. Paulo, quando é questionado a respeito de como nós vamos ressuscitar, ele fala, gente, olha só, uma é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes, a carne das aves, cada um tem a sua diferença. Aqui também, quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter um outro tipo de corpo, que não é esse. Aqui é possível quebrar. Lá, eu não sei, é outra coisa, é outra lógica. Você está entendendo? Então, quando se fala de, olha, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós não estamos falando de coisas da terra. Nós não estamos falando de coisas que nós podemos contar e achar uma lógica. Vou pegar uma calculadora e vai ter uma lógica. Não tem como. Então como é que eu entendo isso? Olha, você recebe pela fé. Então, o que está dizendo aqui? Olha, o filho que vocês viram, né, o filho que foi revelado, o filho que nasceu, o filho que viveu como homem, esse filho, ele é Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas, ou seja, tudo é dele. Aquilo que diz lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, é tudo dele, porque ele é o Senhor. E o mundo todo foi feito por intermédio dele. Agora, olha o versículo seguinte, versículo 3 e 4. Olha só. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, olha só, o que é o Filho? Ele é o resplendor da sua glória. Jesus é o resplendor da glória dele. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, ele é ele mesmo. Se alguém tem dúvida, né? Nesses últimos tempos tem surgido aí um pessoal, alguns que eram até crentes, que agora viraram outra coisa e dizem, não, Jesus, ele é o Messias, mas ele não é Deus.
aqui está um hebreu. Esse nome hebreu é um nome que evoca lá o passado do povo judeu, né? Porque antes de ser judeus eram hebreus. Lá no Egito eles eram os hebreus. Esse povo hebreu, esse povo judeu, ele está dizendo, olha só, esse Jesus, ele é a expressa imagem da pessoa do Deus invisível. Ele é aquele que revela o Deus invisível. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Aleluia. Eu não consigo entender como uma pessoa que lê um texto desse depois ainda tenha dúvida. Ah, mas será... Bom, só se ele não acredita na Bíblia. Só se ele não crê na Bíblia. Aí se não crê na Bíblia, como é dito, para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. E para quem crê, nenhuma prova é necessária. Bom, então veja bem. Então esse Jesus que é Deus, que sustenta todas as coisas pela força do seu poder, ele, havendo feito o quê? Havendo feito a purificação dos nossos pecados. Foi ele que purificou os nossos pecados. Foi ele que purificou os nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aqui vem o ponto, feito mais excelente que os anjos. O escritor de Hebreus chegou no ponto que ele queria chegar. Olha, ele foi feito mais excelente que os anjos. Por que ele está falando isso? Por aquilo que eu te falei lá no início. Por aquilo que eu falei lá no início. Porque a lei foi dada através dos anjos. E os judeus falam assim, a lei veio pelos anjos. Era o orgulho. Olha só, mas Jesus é mais excelente do que os anjos. Aleluia. Aleluia. Jesus é mais excelente do que os anjos. Por quê? Porque ele herdou também mais excelente nome do que os anjos. O nome de Jesus está sobre todos os anjos, acima dos querubins. Esse é Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, essa palavra é uma palavra assim para quebrar toda e qualquer objeção. Eu repito, mas para aqueles que creem. Porque quem não crê, não importa. Né? Vamos lá. Olha o versículo 5 e 6. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz, todos os anjos de Deus o adorem. Olha aí. Olha aí. Que anjo que Deus falou? Essa é a pergunta. A que anjo Deus falou, você é meu filho e hoje te gerei? A nenhum. Ele só disse isso a Jesus. Né? E outra vez, a que anjo ele disse, olha, eu serei seu pai e você será meu filho? Ninguém. A Jesus. É ele. E outra vez, quando Jesus foi colocado no mundo, quando ele foi introduzido no mundo, quando ele nasceu, né, e teve a manifestação dos anjos, aos anjos foi dito, olha, adorem a ele. Adorem a ele. Irmãos, essa é uma das maiores provas de que Jesus é Deus, porque em todo tempo é dito, só ao Senhor teu Deus adorarás. Isso está lá na lei. Só ao Senhor teu Deus adorarás. No Novo Testamento mudou? Agora vai mandar adorar uma pessoa? Não, é porque Jesus é Deus. É por isso que diz, todos os anjos o adorem. Aleluia. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, com esses textos, eu acho que é impossível alguém ainda ter dúvida. Mas vamos prosseguir. E quanto aos anjos, olha o versículo 7, quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, o que são os anjos? Os anjos não são nada? Não, eles são importantes, sim. Eles são importantes, uma parte muito importante na obra de Deus.
diz que os anjos eles são espíritos, são ministradores, eles são ministros, são labaredas de fogo, eles são aqueles que trabalham para Deus. Esses são os anjos, mas o Filho, do Filho é dito, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O escritor de Hebreus, ele está citando vários textos do Antigo Testamento. Eu poderia, irmãos, pegar cada texto desse que ele está citando e ir lá no Antigo Testamento, mas aí a gente ficaria aqui umas 3 horas para fazer isso. Né? Não daria para fazer isso. Então eu não fiz, eu estou pegando só o texto de Hebreus. Porque cada citação dessa é uma passagem do Antigo Testamento. Quando diz os seus espíritos, faz os seus anjos espíritos, labaredas de fogo, está lá no Antigo Testamento. Quando diz o teu trono subsiste, está lá no Antigo Testamento. Porque Hebreus o tempo todo está pegando aquilo que está escrito na lei e nos profetas para mostrar quem realmente Jesus é. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu correr um pouquinho, senão a gente não consegue terminar. Então, o escritor está colocando, olha, ele é superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos. Muitas vezes, nas nossas reuniões, as pessoas dão muita ênfase. Ah, eu vi o anjo, tem um anjo. Irmãos, tudo bem, os anjos estão o tempo todo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra, então não há novidade nenhuma. Que há um anjo do Senhor aqui, eu estou aqui nessa sala aqui gravando, e os anjos do Senhor estão aqui. Eu não sei se há 1 ou 2 ou 7 ou 1000, não sei quantos tem aqui, mas eu sei que tem. Aí aonde você também está, creio também que os anjos do Senhor estão aí. Mas olha só, o mais interessante não é que os anjos estão, mas é que Jesus está. Porque ele recebeu um nome mais excelente do que qualquer outro anjo. Olha o versículo 9, o que diz? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aleluia! Isso é dito a respeito de Jesus, isso é dito a respeito de Jesus, dos filhos. Olha, os teus anos não acabarão. Em outro texto diz, o teu reinado não terá fim. O seu reinado não terá fim. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Não há nada errado não em dizer isso. Esse é o nosso Deus. Quem realmente Jesus é, ele é o nosso Deus. Sabe, eu já contei essa experiência algumas vezes, quando Deus disse para mim, isso há muitos anos atrás, olha, eu quero levantar você para falar a respeito daquele que é verdadeiro. Irmãos, desde quando, entendam, desde quando eu finalmente entendi o que Deus falou isso comigo, porque não foi rápido não, Deus falou isso comigo há quase 20 anos atrás, e eu fui entender o que Deus tinha falado uns 10 anos depois, porque eu não entendi o que Deus tinha falado comigo, mas desde o momento que eu entendi o que Deus tinha falado comigo e comecei a falar daquilo que Deus tinha falado comigo, vocês não têm noção da oposição que se levantou contra a minha vida. Vocês não têm noção. Sabe, às vezes até aqui na internet, a gente vê às vezes um videozinho aqui, não tem nada a ver, milhões de visualizações. A gente está aqui falando do Evangelho, pregando a palavra, está aqui, ó, tudo na Bíblia. Qualquer pessoa pode ler e comprovar aquilo que nós estamos falando. Irmãos, não sabe qual é a luta, como é a luta para esses vídeos subirem, e quantas vezes o YouTube parece que congela o nosso vídeo ali. A gente tem 20 visualizações, 30 visualizações, fica naquilo ali e não vai. Não vai. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Agora, aquilo que é mentira, eu ouvi
um camarada, ele contou, ele falou, ele servia ao diabo e ele se converteu. E ele falou, olha, se você quer ter sucesso no segundo mundo, é só começar a mentir para as pessoas que o diabo ele mesmo vai promover você. Ele é o pai da mentira. Então é só começar a mentir que ele vai empurrar você para cima. Mas quando nós falamos a respeito daquele que é verdadeiro, porque foi esse o texto que Deus me deu lá de 1 João 5,20, nós estamos naquele que é verdadeiro, em Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Quando eu comecei a falar sobre isso, olha, as pancadas aumentaram assim, multiplicaram. A oposição multiplicou, o desprezo multiplicou, né? O esquecimento, o ostracismo, isso multiplicou. É interessante como parece que a igreja não quer ouvir isso. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. A igreja não quer ouvir isso, mas irmãos, essa é a nossa salvação. Esse é o Yeshua, que diz lá no hebraico, que quer dizer salvação. Esse é o Jesus que é a nossa salvação. É esse que é. Não tem outro. Toda a nossa vida depende dele. Toda a nossa vida depende dele. Então, é muito certo. Olha, os seus anos não terão fim, não acabarão. Aleluia. Olha o versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, Deus nunca disse aos anjos, olha, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos pés. Escabelo era um banquinho, né, para reclinar os pés. Talvez você tenha na sua casa e nem saiba que isso se chama escabelo. Mas era um banquinho, né? Deus falando assim, olha, eu vou colocar os teus inimigos como escabelo dos seus pés, como um banco para você apoiar os pés. Né? Mas os anjos, o que eles são? São espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então os anjos são enviados para servir a seu favor, a meu favor, a nos ajudar a fazer essa obra de Deus. É isso que eles são. Mas a Jesus, Deus disse, assenta-te à minha direita, porque eu vou colocar os teus inimigos como estrado, como escabelo dos seus pés. Aleluia, aleluia, esse é Jesus. Irmãos, glória a Deus, que palavra tremenda. Bom, e aí nós temos que entrar no capítulo 2. Por quê? Eu sei que hoje está um pouco mais comprida, mas eu preciso terminar isso hoje, senão vai ser bom para você. No capítulo 2, olha só, olha que coisa. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Olha. Então, qual é o propósito de tudo isso que eu estou falando? Qual foi o propósito do escritor de Hebreus ao escrever o capítulo 1, né? Qual é o propósito dessa carta? O propósito disso tudo é o seguinte, olha só. Se apegue, se atenha com mais diligência às coisas que você tem ouvido. Você tem ouvido aqui a palavra, se pegue com isso. Para quê? Para que em tempo algum, em momento nenhum, você se desvie delas. Você se desvie delas. O que tem acontecido hoje, irmãos? Quantas pessoas têm desviado do evangelho? Por quê? Porque eles não se apegam com diligência àquilo que eles ouviram. Eles não se apegam. Olha, eu declaro aqui hoje, eu me apego a essa palavra aqui, que diz que Jesus Cristo é Deus, que ele recebeu um nome mais excelente, que ele está acima de todos os anjos, que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Criador de todas as coisas. Eu me apego a isso. Para quê? Para que eu nunca me desvie dela. É cada vez mais necessário nós nos apegarmos às verdades bíblicas para que a gente nunca se desvie delas. Nunca.
Continuando, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, então veja bem, aqui ele está falando, se a lei lá que foi dada pelos anjos, voltou a falar do mesmo tema, permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa punição, aqueles que transgrediram a lei, eles receberam uma punição justa. Eles foram punidos. Então ele pergunta, como escaparemos nós? Tem muita gente que acha que na graça você pode fazer qualquer coisa, que na graça você pode sair pecando, que na graça... E às vezes, quando a gente fala assim, eu prego a graça de Deus, sou um pregador da graça de Deus, tem gente que confunde a gente com essa gente aí, que diz que pode fazer tudo, que não tem problema, que a graça de Deus cobre tudo. Não, a graça de Deus é para aqueles que creem em Jesus Cristo, e que creem que Jesus Cristo, que não mais eles vivem, mas Cristo vive neles. A graça de Deus é para esses. Não para aqueles que querem usar uma desculpa para viver uma vida de pecado, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, ele não vive uma vida de pecado. Ele pode pecar por acidente, mas ele não vive pecando. Não é da natureza dele, porque agora você tem uma nova natureza. E a natureza que você recebeu é a natureza do Espírito Santo. Então, não é a natureza que vive pecando. Não, é uma natureza que quando você peca, ela sente tristeza por isso, e ela quer voltar, ela não quer ficar lá no pecado. Essa é a natureza do crente agora. Então, tem gente que acha que, eu estou na graça, então eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai me perdoar. Eu posso fazer qualquer coisa que não importa o que eu faça, que vai dar tudo sempre certo para mim, porque eu estou na graça. Não é isso que a Bíblia diz. Olha o texto aqui que está dizendo. Olha, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, essa aliança da graça, ela tem muitos testemunhos. Testemunho de quem? Primeiro do Senhor. Depois daqueles que ouviram do Senhor. E com eles, Deus testificou, Deus confirmou ainda com eles através de sinais e maravilhas. Dons do Espírito Santo. Deus foi confirmando, olha, é essa a palavra mesmo. É esse o ministério. Então, você que viu isso tudo, você que sabe disso tudo, e você não atenta para isso, como é que você vai poder escapar? Tem gente que acha a lei era mais dura. Não, a graça, irmãos, a graça é o plano A de Deus e não existe B. É o plano A e não existe B. Então não tem outro plano, não tem outra forma, não tem outro jeito. Se você não crê no próprio Deus que está falando, não resta mais nada. Não resta mais nada. Olha só, o versículo 5 diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem, ou o filho do homem para que o visites. Isso está lá no Salmo 8. Isso está lá no Salmo 8. E é interessante porque a gente sempre fala desse texto em relação ao homem, mas aqui o escritor de Hebreus está usando de uma forma diferente. Ele está usando em relação ao próprio Jesus. Olha só a continuação. Olha o versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. A todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por
todos. Que coisa maravilhosa. Então veja bem, aqui está dizendo que o texto lá do Salmo 8 está se referindo a Jesus. Ele que foi feito um pouco menor do que os anjos, para que, por causa da paixão da morte, para que ele viesse morrer. Ele foi feito homem para que ele viesse morrer, para que pela graça de Deus ele provasse a morte por todos nós. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Não é isso que nós cantamos? Ele morreu a nossa morte para a gente viver. É isso. Esse é Jesus. Agora, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés dele. Agora, parece que não. Não é verdade? A gente olha para o mundo está uma bagunça e fala, mas como é que Deus está no controle? Como é que as coisas estão sujeitas a Jesus? Como se está tudo uma bagunça? É guerra, é destruição, é um monte de coisa que não presta? Sim, agora parece que não. Mas isso é por um tempo. Isso é por um tempo. Vai chegar um momento em que nós vamos ver e todas as coisas vão estar, que todas as coisas estão sujeitas. Nós vamos ver a olhos nus que todas as coisas estão sujeitas. Nada vai sair do controle dele. Glória a Deus por isso. Estamos quase terminando, irmãos. Tenha um pouco de paciência, vamos terminar. Então veja bem. Estamos chegando perto da conclusão. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aleluia! Então, esse é Jesus. Ele nos chama de irmãos porque nós estamos na mesma santificação que eles. Através das aflições dele, ele veio trazer salvação para nós. Ele santificou todos aqueles que creem nele, tá? E por essa razão ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Temos só mais alguns versículos, já vamos terminar. Versículo 13 diz assim, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tem um império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então o que Jesus fez na cruz? Jesus aniquilou aquele que tinha o império da morte. As pessoas precisam saber disso. Os crentes precisam saber disso. Por quê? Porque quantos crentes aí que, o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo... O que Jesus fez? Ele aniquilou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele aniquilou, acabou com ele. Se você está em Cristo, o diabo não pode vir te afrontar, não, porque Jesus já acabou com ele. E ele fez isso para livrar todos os que tinham medo da morte. Porque como é que o diabo aflige? Com a morte. É assim que ele aflige, é assim que ele ameaça. Ele quer matar, roubar e destruir, ele te ameaça. Vou matar você, vou matar seus filhos, vou matar seu marido, vou fazer isso aqui acontecer. E Jesus veio e aniquilou com ele. Por causa da morte, nós todos estávamos sujeitos à servidão e com medo. Vivíamos com medo, mas agora nós recebemos vida e vida eterna. E essa vida não vai acabar. Nós fomos salvos e recebemos vida eterna. Não morreremos nunca mais. Mas todo mundo vai morrer. Esse corpo, porque esse corpo não pode herdar a vida eterna. Mas nós vamos receber um outro corpo que é muito melhor do que esse, que não vai ter machucado, que não vai ter dor, que não vai envelhecer, não vai ter cabelo branco. Não, esse corpo que nós vamos receber vai ser um corpo transformado, um corpo que é semelhante ao de Jesus. E por último, últimos versículos, olha aí. Porque na verdade
Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo o que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus veio, viveu como homem, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas misérias, viu como é difícil essa humilhação que nós vivemos, porque esse é o corpo de humilhação, a verdade é essa. Imagina só você ter um corpo transformado onde o tempo e o espaço não te afetam, onde você pode estar aqui e ao mesmo tempo estar lá na China, você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, você pode simplesmente se mover ao redor do tempo e do espaço, você pode visitar o ontem, o hoje e visitar o amanhã, porque Deus é assim. Deus é assim. Mas Jesus se desfez de tudo isso e veio para livrar aqueles que estavam sob o domínio da morte. E ele é capaz de socorrer a nós que somos tentados também. Então, quem realmente é Jesus? Quem realmente é Jesus? Olha, Jesus é aquele que vive eternamente. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, aleluia, Ele é Deus. Então, creia, eu quero orar nesse momento. Hoje a palavra já foi bastante extensa, mas eu quero orar nesse momento, orar por você. E quero te dizer, olha, se você ouvir qualquer coisa aí, qualquer questionamento, por causa disso, vá para a palavra. Olha o que a palavra diz. Aqui não foi um hebreu, vamos dizer assim, importado, comprado na Shopee, não. Aqui foi um hebreu de verdade, um judeu de verdade, que escreveu para hebreus de verdade, para judeus de verdade, explicando na própria história dos judeus, ali desde a lei, os profetas, quem realmente é Jesus. E é bom que você saiba disso para que a sua fé esteja firmada. Se apegue a isso. Se apegue firmemente a isso e nunca se desvie disso. Amém? Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado porque a Tua palavra enche o nosso coração. É maravilhoso saber quem realmente é Jesus. Ele é tudo para nós. Pai, se alguém está assistindo e ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que receba agora. Seja, Senhor, transformado em nome de Jesus, que creia, ó Pai, na salvação que está recebendo agora por intermédio de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus também, nos permite, Senhor, pregar essa palavra aonde o Senhor quiser levar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que no mundo, ó Pai, o inimigo tenta, Senhor, encobrir a verdade da Tua palavra para o povo. Quantas pessoas estão presas, ó Pai, nas mentiras, no misticismo, Senhor, na religiosidade. Mas, Pai, que em nome de Jesus, o Teu Evangelho possa chegar, ó Pai, com poder a todos os lugares, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite, por essa oportunidade. Obrigado pelos meus irmãos. Eu oro, Pai. Se há algum enfermo, que seja curado em nome de Jesus. Se há algum necessitado, que seja suprido em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus abençoe muito, ok? Obrigado por você ter ficado até agora. Continue compartilhando esse culto com mais alguém. E nós, em nome de Jesus, vamos continuar orando pelos irmãos. Já quero agradecer a que eles têm orado por mim, pela minha família. Agradecemos em nome de Jesus. Nós também oramos pelos irmãos. Amém? Vamos receber a bênção de Deus agora, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Uma excelente semana em nome de Jesus.